Bom dia a todos. Eu chego no terceiro dia deste seminário e com vontade de ter estado com todos vocês desde segunda-feira. Tenho certeza que perdi muitas coisas, muitas informações e estaria até mais aquecida para esse nosso bate-papo hoje. Mas pretendo, em poucos minutos aqui, poder contar um pouquinho da nossa experiência em Lençóis Paulista, que é chamada Cidade do Livro, e contar um pouquinho dessa história para vocês, da nossa biblioteca, que é o nosso orgulho. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar com pessoas que tanto acrescentam à história da cultura nesse país. A Biblioteca Municipal Orígenes Lessa foi criada em 61 e funcionava dentro de uma sala de um clube local, porque ela não tinha prédio próprio. E ali ela ficou por 2 anos. Tinha cerca de 2.000 livros, umas 20 pessoas, normalmente estudantes, visitavam diariamente a biblioteca para suas consultas, para suas leituras, para os seus empréstimos. 2 anos depois, o prefeito da época, isso em 63, fez uma remodelação da praça central da cidade e construiu um prédio próprio para a biblioteca, naquilo que nós podemos dizer, ainda hoje, é o coração da cidade, é o centro da nossa cidade, e a biblioteca no centro da praça. Um prédio que não era tão grande, mas num conjunto com a concha acústica, o que nós temos ainda hoje de exemplo da arquitetura dos anos 60, naquelas linhas retas e assim bem pensado, com espaço para o acervo e espaço para a pesquisa. A biblioteca foi crescendo, a procura pelos livros, o acervo foi aumentando, e isso se deve, e nós reconhecemos isso constantemente na cidade, ao escritor Orígenes Lessa, Orígenes lençoense, e que fez sempre muitas campanhas para que os seus colegas escritores doassem livros para a biblioteca da terra dele, da cidade dele. E quando ele foi para a Academia Brasileira de Letras, as campanhas assim foram muito mais intensas, e ele fazia visitas com as caravanas literárias, levando os acadêmicos para a cidade, e Orígenes costumava dizer assim: olha, se você doar bastante livros aqui para a minha cidade, para a minha biblioteca, você pode se tornar uma avenida, ou você pode se tornar uma rua, né? Mas também, se você doar muito pouco, você vai virar beco. E ele nessas brincadeiras, eu hoje cito como exemplo da pessoa que usa o seu prestígio, usa dos seus contatos para trazer benefícios para a comunidade, para a população. E Orígenes fez esse papel muito bem. Tanto é que em Lençóis tem um bairro, que é o bairro Secap, que é o bairro dos escritores. A avenida principal é Orígenes Lessa e todas as ruas têm nome de escritores brasileiros. É o bairro dos escritores em Lençóis. Mas, se eu for contar toda a história da biblioteca para vocês, eu vou ter muitas horas de papo e vocês vão se cansar, e nós vamos assim atropelar o andamento do dia de hoje. Mas, se nós olharmos a história da nossa biblioteca, nós vamos perceber que desde a sua fundação até os dias de hoje, ela foi vivendo e sofrendo interferências e passando por mudanças graças à atuação de pessoas. E quando eu falo pessoas, nós podemos classificar entre os políticos, nós podemos colocar entre essas pessoas os cidadãos que, com sua força, com seu poder e as suas possibilidades, interferiram nas mudanças. Eu citei aqui Orígenes Lessa, mas nós teríamos muitos exemplos. Com interferências daqueles que hoje, a gente diz assim, são anônimos? São.
mas que com suas doações, que com sua participação na biblioteca, foram contribuindo ao longo dos anos para que ela se transformasse. E as pessoas dentro da administração pública, que não políticos, mas técnicos, e aí ou aqueles técnicos envolvidos na política, na boa política, são os bibliotecários, é o diretor de cultura, é aquele que está à frente como dirigente cultural e vai dando a sua contribuição e vai ajudando as coisas a acontecerem e provocando as mudanças na biblioteca, que é o assunto nosso neste momento. Como vocês perceberam, assim, eu tentei dar uma pincelada, né, no que é a nossa biblioteca, ela foi crescendo e passou, num outro momento, por uma ampliação e ganhou um segundo piso. Um segundo piso naquelas mesmas linhas retas, e nesse segundo piso foi possível, inclusive, se instalar um museu literário. Porque se eu pudesse estar contando do nosso acervo para vocês, vocês saberiam que nós temos ali uma parte de obras raras, nós temos ali a parte de autografados, nós temos documentos raros da história do Brasil, nós temos o museu com objetos pessoais de escritores, de personagens da nossa história, nós temos uma riqueza muito grande. Uma vez, uma jornalista fez aqui da capital, foi fazer um trabalho lá, saiu uma matéria, e nós estamos numa região sucro-alcooleira, e ela disse assim, o título, a manchete era no mar dos canaviais, um tesouro. E esse tesouro era a nossa biblioteca, e ela fez toda uma matéria sobre a biblioteca. Muito bem. As mudanças foram acontecendo, e não rapidamente do jeito que eu estou falando, mas chegou um momento que nós vamos percebendo na história da biblioteca uma certa estagnação. Começa a rotina e as coisas vão mudando no mundo, o acesso à informação também cada vez é mais complexo, mais diversificado, e nós sentimos que nós precisávamos mudar mais alguma coisa. E já existia na cidade um trabalho intenso na formação de público, na formação das pessoas, na oportunidade de desenvolvimento de todos, acesso a todas as manifestações artísticas, teatro, dança, música, um trabalho muito forte na área cultural. E sempre esse trabalho nessa questão da biblioteca, nessa questão de você formar mesmo as pessoas que tenham mais ferramentas, estejam mais preparados para a leitura do mundo e para a construção desse mundo. Nesse trabalho, num determinado momento, eu estava à frente da diretoria de cultura e eu tinha que apresentar um projeto para uma secretaria, para a secretaria, era concorrendo aí algumas coisas que nós poderíamos receber depois como prêmio. E quando eu fui colocar todas as nossas ações e o que a gente pretendia fazer, e tinha que dar um título àquele projeto. Eu me lembro que ficou muito claro que não bastava ser cidade do livro, nós tínhamos que ser uma cidade de leitores. Então, o título, o nome do projeto, Cidade do Livro, Cidade de Leitores. E hoje eu fico muito feliz, porque, como prefeita, eu posso ver a ampliação daquela semente. Porque para você transformar uma cidade do livro em cidade de leitores, você precisa de muito trabalho, você precisa de muitos investimentos, são muitas as ações que demandam para você alcançar esse objetivo, que eu acredito a gente dificilmente vai chegar naquilo que é a excelência que todos nós buscamos. Muito bem. Chegou o momento, como eu disse para vocês, que nós precisávamos não
apenas ter um acervo do tamanho que é o nosso. Nós temos mais de 140 mil títulos na biblioteca, não livros, títulos. Nós temos mais de 100 mil informatizados, e nós precisávamos que isso tudo chegasse às pessoas e as pessoas chegassem a esse tesouro. Não bastava isso tudo dentro de uma biblioteca. E, para isso, nós passamos por um investimento, houve um investimento, e nós passamos pela última remodelação e ampliação da biblioteca. Eu estou mostrando aqui a biblioteca, nessa imagem, ela está na praça, e aí essa parte que dá para a gente ver da biblioteca, vou tentar usar aqui. Esta parte da frente da biblioteca é a ampliação. E a proposta que eu fiz para a nossa arquiteta no momento do projeto, que ela ia iniciar o projeto, é assim: eu não gostaria que a gente disfarçasse ou modificasse essa arquitetura dos anos 60. Tem uma concha acústica que fica do outro lado, eu gostaria de alguma coisa que fosse totalmente diferente, que mostrasse um outro tempo e uma outra proposta. E aí vem essa proposta toda em vidro, e nós ganhamos um espaço muito maior, mais de 400 metros quadrados, e com café, com um ambiente, com um layout totalmente diferente do convencional, com um ambiente para leitura, os livros expostos como numa livraria, que você pode ver a capa, os lançamentos. Então, quando a gente entra na biblioteca, a gente tem a sensação, embora tenha toda uma outra parte organizada de acordo com o protocolo de uma biblioteca, mas você é recebido de uma forma diferente. Essa biblioteca não comporta todo o nosso acervo. Nós temos do outro lado da praça o espaço cultural Cidade do Livro, que abriga a biblioteca infantil, que abriga toda a parte de manutenção, de recuperação de documentos, de livros, higienização, triagem das doações, enfim, ela cresceu. E quando nós, voltando à minha fala, de que nós nos perguntávamos como é que nós vamos chegar ao cidadão, então surgiram muitos programas e ações, e eu vou mencionar alguns aqui. As bibliotecas ramais foram nascendo nos bairros. Então, a gente tem as bibliotecas ramais na cidade, a gente tem as bibliotecas ramais, a biblioteca ramal no distrito, que fica a mais de 10 quilômetros da cidade. E em todas elas nós temos um acervo muito interessante, porque a biblioteca nossa permite as doações também. E quando nós fomos percebendo o resultado de tudo isso, nós fomos comemorando e ampliando as nossas ações, porque nós fomos saltando. A presença das pessoas na biblioteca foi dobrando, triplicando, e hoje 300 pessoas passam por dia ali. É uma coisa muito intensa, e nós somos procurados por pessoas de fora, por pesquisadores, por conta de tudo que a gente tem ali, mas vale a pena. E nós temos alguns programas ali que partem da nossa biblioteca, que valem a pena ser mencionados. Além das ramais, nós temos os pontos de leitura, que são containers que nós colocamos nas praças, e esses containers têm jogos, tem gibis, tem brinquedos, para que as crianças que vão para a praça, elas possam tanto pegar alguma coisa para ler, como elas podem também ficar na praça brincando. Então, tem o tapete que se desenrola, que fica no gramado, onde eles leem, eles brincam, sempre é perto de uma árvore. E assim, esses contêineres foram doados para nós. A gente conseguiu, reformou, e eles estão hoje cumprindo o seu papel. Além desses contêineres, nós temos as geladeirotecas, que são geladeiras que estavam fora de uso, que foram adesivadas, e elas têm um pequeno acervo, e a gente coloca em pontos de muita circulação, como as unidades de saúde, como escritórios, refeitórios de empresa.
Então, a geladeroteca é um lugar que a pessoa, a gente diz assim, o lema é, alimente-se bem, né? E aí a pessoa tira o livro, ela pode levar para casa, ela pode devolver outro dia, ela pode ler enquanto está ali naquele local, que geralmente é um local de espera. É muito interessante. A gente também tem a troca de livros, a feira de troca, que começou uma vez por mês e hoje ela é permanente. As pessoas trocam livros, trocam gibis, e nós temos toda uma tabela. O que vale? Se você levar um gibi, você pode pegar outro gibi. Se você levar uma obra autografada, você pode pegar 3 livros, né? E uma coisa que nós fazemos questão todo ano é compras. Nós fazemos compras de títulos novos, de lançamentos, para manter o nosso acervo sempre atualizado. E existe no nosso site a possibilidade das pessoas sugerirem títulos que eles gostariam que a gente comprasse, lançamentos e coisas desse tipo. Eu acho que meu tempo vai acabando, mas além de todas essas, a gente tem a hora do conto nas escolas, a hora do conto nas bibliotecas, e se vocês percebem, é sempre perseguindo o quê? Cidade do livro? Sim, mas principalmente uma cidade de leitores. Então, toda essa política é no sentido de abrir o espaço, trazer as pessoas, chegar até as pessoas. A nossa programação cultural passa pela biblioteca, a biblioteca passa por ela, e nós temos já na sua 7ª edição, todo ano em Lençóis, o Festival do Livro. Festival do Livro, passam pelo festival cerca de 10.000 crianças e adolescentes, tem programação de manhã até à noite. A gente procura, este ano nós não íamos fazer o Festival do Livro por uma questão financeira, nós não tínhamos como arcar com ele, porque é um evento muito caro, tem um investimento alto, mas nós conseguimos que 2 empresas da cidade patrocinassem o evento, e foi de altíssimo nível, foi uma coisa estrondosa, terminou nesse final de semana passado, quando nós sediamos a final do Mapa Cultural Paulista em Literatura. Então, nós acreditamos que precisamos ter ideias, precisamos ter vontade de realizar, precisamos contar não só com pessoas que são políticos e que têm tudo isso, essa disponibilidade, essa sensibilidade, mas nós precisamos contar com profissionais na área da cultura, nós precisamos contar com pessoas engajadas, com pessoas que façam essa ponte entre a administração e o seu trabalho, o trabalho na cultura. Nós precisamos contar com ações concretas. E eu acho que, assim, além da disponibilidade, da sensibilização de uma administração, quando eu falo alguma coisa concreta, eu falo de você ter no seu orçamento a verba carimbada específica para se investir na sua biblioteca. Né? Então, no ano passado, por exemplo, eu posso dizer que com o recurso que nós recebemos do Governo do Estado para a modernização das bibliotecas, nós investimos na nossa biblioteca R$1 milhão. Então, é uma coisa que a gente fala com muito orgulho. Né? E eu gostaria de terminar mostrando para vocês, então, algumas imagens disso tudo que eu comentei aqui, que tentei dividir, não foi exibicionismo, espero que tenha ficado claro isso, mas um relato de quem tem muito orgulho da sua biblioteca, da sua cidade. Então, eu já recebi o recado aqui que já foi. Eu acho que... Isso aqui é a inauguração da biblioteca em 63. Então, é a sala principal da biblioteca. Algumas imagens assim. Essa é a entrega do prédio na sua ampliação. Então, aqui, quando eu falo dos ambientes, né, da biblioteca, eu estou mostrando aqui. Então, a gente tem os escritores que nos visitaram, registrados em tamanho natural, são essas fotos, né, quando você caminha pela biblioteca. Então, o espaço, né, acolhedor, um espaço que você possa sentar para bater papo, você possa sentar para escolher o livro que você vai retirar.
Essas fotos mostram o que eu tentei explicar para vocês. Lá, Lençóis Paulista, Cidade do Livro, é a frente da biblioteca, e aqui em cima é um café. E aqui as pessoas se reúnem, às vezes para ler um jornal, para encontrar amigos, os jovens ficam ali, às vezes, sentados no chão, com a mochila nas costas, formam rodinhas para bate-papo. Nós temos um grupo chamado Jovens na Literatura, muito interessante, fica uma próxima vez. Aqui é uma vista da biblioteca à noite, dá para perceber também, aquela parte de trás é o antigo e essa parte aqui é o novo. E aqui as bibliotecas ramais, cada uma num bairro, né, com o seu acervo. Aqui nós temos a parte externa da biblioteca ramal, esse aqui é o bairro dos escritores. Aqui o interno, a parte interna do container, que é o chamado ponto de leitura. Aqui o ponto de leitura num outro bairro. Aqui a geladeiroteca, numa unidade de saúde. Então, é uma coisa muito simples, não tem nada de sofisticação. Ela é adesivada e as pessoas podem retirar os livros durante... Aqui é a chegada dos alunos, de um grupo de alunos, para o nosso Festival do Livro. Então, é um agito nessa praça o dia todo. Aqui é dentro do espaço cultural, que fica ao lado da praça, dentro do Festival do Livro, uma apresentação acontecendo. E aqui uma outra vista do Festival do Livro também. O público é muito diversificado, conforme o que a gente apresenta, tem criança, tem jovem, tem adulto e coisas desse tipo. Agradeço a atenção e parabéns para vocês que estão aqui.